Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 1. Salmo 1. E então nessa noite nós vamos continuar a série de mensagens iniciada no último domingo. Nós vamos estar pregando 5 mensagens no Salmo 1. Domingo passado, a nossa atenção esteve voltada para o versículo 1. E hoje nós vamos estar estudando, refletindo sobre o versículo 2. Nosso foco estará no verso 2, portanto, mas vamos começar lendo o versículo 1, para a gente relembrar o que nós vimos então na última mensagem do último domingo. Diz assim, o versículo 1 do Salmo 1: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Na semana passada nós lemos esse versículo 1 e eu falei para vocês que na verdade os versos 1, 2 e 3 eles fazem referência ao bem-aventurado. E aqui esses 3 versos iniciais do Salmo 1, eles descrevem quem é a pessoa bem-aventurada, quem é a pessoa feliz. O que é a felicidade apresentada aqui nesses 3 versículos. E aqui nós vimos que o verso 1 diz o que os bem-aventurados não fazem. O verso 2, que é o foco da nossa meditação hoje, fala o que eles fazem, o que os bem-aventurados fazem. Ao passo que o verso 1 diz o que eles não fazem. E o verso 3, que será o foco da mensagem do próximo domingo, faz uma comparação aí com as árvores plantadas junto aos ribeiros de água. Nós vimos que então a pessoa bem-aventurada, a pessoa feliz, é aquela que está em marcha rumo à vontade de Deus. Ela está caminhando, mas ela está caminhando numa rota diferente da rota do ímpio, num caminho diferente do caminho dos pecadores. O bem-aventurado aqui, ele busca pautar a sua vida, a sua existência no Senhor e na sua lei. Então, é isso que vai dizer o verso 2. E nessa marcha, nessa caminhada, ele se distancia daquelas pessoas que não agradam a Deus. Ele se distancia em que sentido? No sentido de que ele não se deixa influenciar por aquelas pessoas chamadas aqui ímpias, também pecadoras e escarnecedoras. Aqui nós vimos também que esse versículo 1 apresenta um alerta para nós. Um alerta. Ele diz: olha, tome cuidado com os conselhos que você está ouvindo, porque os conselhos que nós ouvimos, as ideias que nós ouvimos, eles determinam o caminho por onde nós vamos andar. Eles vão pautar a nossa conduta. E por último, quando nós escolhemos uma vereda a seguir, um caminho a trilhar, isso vai determinar quem nós somos ao final das contas. Então o texto diz assim: olha, tome cuidado com os conselhos dos ímpios, tome cuidado com os conselhos, com as ideias daquelas pessoas que não conhecem ao Senhor, porque se você começar a ouvi-los, a dar ouvidos, você daqui a pouco vai começar a andar na vereda deles, na conduta deles. Você vai começar a fazer o que eles fazem, e fazendo o que eles fazem, você acaba se tornando um deles. Você acaba se tornando um escarnecedor, um zombador, alguém que zomba do Senhor e da sua palavra. E vimos que essa palavra zombador é a que demonstra um nível mais baixo, né, do ponto de vista espiritual. Então olha só o alerta: cuidado, porque primeiro a gente ouve um conselho, depois a gente imita uma conduta. Primeiro a gente ouve os conselhos e as ideias dos ímpios, e nós nos deixamos influenciar por isso é um perigo. Depois a gente segue a conduta deles, e por fim, quando menos a gente percebe, nós já somos como eles. Nós
nos tornamos como eles. Vimos isso na última mensagem, esse versículo 1. Agora vamos nos ater ao versículo 2. Olha só, o bem-aventurado, ele não se envereda pelo caminho errado, é o que diz o versículo 1. Mas não só isso, o bem-aventurado também é aquele que tem todo o seu prazer voltado para a lei do Senhor e nela medita dia e noite. Olha o que diz o verso 2: antes, porém, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse versículo 2 apresenta como que a pessoa bem-aventurada se relaciona com a palavra de Deus, com a lei do Senhor. Não somente é importante não fazermos coisas erradas, não somente é importante não nos enveredarmos pelos caminhos dos ímpios, mas é fundamental também que o nosso coração se incline para a palavra de Deus. E é isso que nós vamos falar nessa noite. Inicialmente vamos falar aqui o que é a lei do Senhor, apresentada aqui nesse versículo 2. Depois nós vamos falar qual é o grande prazer do bem-aventurado. E por último, em que o bem-aventurado medita. Esse é o roteiro aí da nossa mensagem nessa noite, então. A lei do Senhor, olha o que o texto diz: o seu prazer está na lei do Senhor. Vamos entender inicialmente essa palavra lei. A palavra lei, ela precisa ser bem compreendida, porque ela é a tradução de uma palavra hebraica, Torá. É uma palavra assim, famosa até, né? Torá. Essa palavra, ela é melhor traduzida como instrução. Olha só, instrução. Por quê? Porque quando a gente fala de lei, a primeira coisa que nos vem à mente, quando fala aqui a lei do Senhor, né? Nós temos a impressão que a única referência aqui são os 10 mandamentos, não é isso? O que é a lei do Senhor? A lei, o que é lei? A palavra lei talvez se refere a um conjunto de leis, normas, estatutos. Então a gente pode achar que a lei do Senhor são os 10 mandamentos. No contexto do Antigo Testamento, talvez a gente pode achar que seja uma referência a todas aquelas outras leis que foram dadas ali no livro de Êxodo, em Números, em Levítico. Só que, embora a palavra Torá também se refira aos 10 mandamentos e a todas aquelas leis que Deus deu, aqueles códigos de leis, mas a palavra Torá, ela é muito mais ampla. A palavra Torá, ela significa instrução. Ou seja, a palavra Torá, lei aqui, ela se refere a todos os ensinos que vêm do coração de Deus para a nossa vida. Tudo aquilo que revela a vontade de Deus. E quando Deus ele se revela através da sua instrução ou através da sua palavra, daí também nós podemos falar aqui da palavra de Deus. É a lei do Senhor, mas também é a palavra de Deus. Quando Deus ele se revela na sua Torá, na sua instrução, na sua palavra, Ele mostra quem Ele é, Ele mostra a sua grandeza, o seu amor, a sua fidelidade, a sua justiça, e também Ele nos dá orientações para todas as áreas da nossa vida. Veja, a palavra de Deus, a lei do Senhor, as suas instruções para a nossa vida, elas são muito ricas. Irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus nos dá orientações para todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus revela quem é Deus, revela quem nós somos e revela qual é o caminho melhor a ser seguido. E dentro disso, ela cobre todos os aspectos da nossa vida, a vida espiritual, a nossa vida emocional, como é que a gente deve lidar com as nossas emoções, com o medo, com a ira, rancor, ansiedade. Tudo isso Deus nos ensina. A palavra de Deus também nos ensina na nossa vida
familiar, o que Deus quer para as nossas famílias, o que Deus quer para as nossas casas, como o marido trata a esposa, ou deve tratar a esposa, como a esposa deve tratar o marido, como os filhos devem se relacionar com os pais, como os pais devem tratar os filhos. A Bíblia fala muito sobre a nossa área financeira, sobre como é que a gente lida com o dinheiro. A Bíblia fala muito sobre como que nós nos portamos na nossa vida profissional, fala sobre trabalho, fala sobre as nossas relações sociais, fala como que a gente precisa se relacionar um com o outro. Veja, a palavra de Deus é fantástica, ela é rica, ela é insondável, ela é maravilhosa. Por quê? Porque a Torá, a lei, a instrução, não foi inventada por homens, ela vem de Deus. Olha o que diz aí a expressão: antes do seu prazer está na lei do Senhor. Veja essa expressão, é a lei do Senhor, é uma instrução que não vem de homens, é uma instrução que vem do próprio coração de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus, de 2 Timóteo 3,16. Pedro também diz em 2 Pedro 1, versículo 20, que as profecias não são invenções humanas, mas elas são resultado do agir do Espírito Santo sobre homens. Diz lá que homens santos, os profetas, eles falaram porque foram movidos, impelidos pelo Espírito Santo. Eles não falaram deles mesmos, das suas próprias ideias. Por isso que nós podemos confiar na Bíblia, irmãos, porque não é uma palavra que vem de homens, é a palavra que vem de Deus. Eu já ouvi muita gente dizendo assim: não, é uma palavra humana, a Bíblia é uma produção humana, a Bíblia vem de homens. Eu não tenho tempo aqui para dar bons argumentos que mostram que não, a Bíblia é de Deus, não vem de homens, e nós aqui confiamos nisso. Por quê? Porque ela é verdadeira. As palavras são verdadeiras. As palavras são verdadeiras porque procedem do Deus que é a verdade. As palavras são justas aqui porque procedem do Deus que é justo. Diz o Salmo 19, verso 7: a lei do Senhor é perfeita. A instrução do Senhor, a sua palavra, é perfeita para as nossas vidas. Irmãos, as pessoas hoje estão cada vez mais perdidas, não é isso? Cada dia surge uma seita nova, cada momento surge uma nova religião, cada momento surgem novas ideias, novas filosofias sobre quem é Deus, sobre quem é Jesus, sobre o que é a igreja, sobre quem nós somos, sobre o que é a família. Tem muita gente por aí falando sobre família, filósofos, pensadores, repórteres. Mas a quem nós vamos ouvir? Nós não ouvimos filosofias humanas, irmãos, nós ouvimos a palavra de Deus. E nesse cenário turbulento, nesse cenário caótico, em que tem tanta gente falando tanta coisa, em que nós vamos confiar, irmãos? O bem-aventurado sabe em que ele confia. A pessoa que é feliz, a pessoa que é bem-aventurada, ela confia na palavra viva, eficaz. As filosofias, as ciências, as ideias humanas, elas são transitórias, elas são passageiras, elas são mutáveis. Em contrapartida, a palavra de Deus é eterna. Jovem, você aí, adolescente, você que nos ouve, tome cuidado com aquilo que o seu professor da faculdade diz sobre a origem da vida, sobre o chamado evolucionismo. Tome cuidado, porque tudo isso faz parte de um debate científico, de hipóteses. Hipóteses são elaborações passageiras, temporárias. Uma hora você levanta alguém falando uma coisa, e depois vem outro cientista, outro filósofo, e derruba aquele outro, e assim é um círculo que não se termina jamais. Jesus disse em Mateus 24:35: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão jamais, disse Jesus. As palavras de Deus, as palavras de Jesus são eternas. A nossa vida aqui na Sede desse mundo vai passar, céu e terra vão passar, mas a palavra é do nosso Deus não
passa jamais. Muitos acham que aquele que confia na Bíblia é alguém retrógrado. Olha só, retrógrado. Vocês são retrógradas, alguns dizem. Vocês evangélicos. A palavra retrógrado significa aquele que anda para trás. Olha só, retrógrado. Aquele que dá passos para trás. Então, quando o mundo vira para a gente e diz assim: vocês, cristãos, que acreditam na Bíblia, que ouvem as ideias desse livro medieval, com ideias medievais, com ideias antigas, com ideias, dizem eles, ultrapassadas, vocês estão andando para trás, eles dizem. Acreditar, por exemplo, em casamento, acreditar que o casamento é para a vida toda. Nossa, se você falar isso aí fora, isso até afronta alguns, né? Não, que ideia mais antiquada, que ideia mais ultrapassada, olha só. Mas na verdade, sabe quem anda para trás? É aquele que não ouve as instruções do Senhor. É só olhar, irmãos, é só olhar a nossa sociedade. Quem está andando para trás? Quem? É aquele que pauta a sua vida na palavra de Deus? É aquele que ouve ao Senhor? É aquele que ama o próximo como a si mesmo? É aquele que se devota a servir ao Senhor e que ouve ao Senhor em todas as áreas da sua vida? É essa pessoa que está andando para trás? Claro que não. É só olhar a nossa sociedade, o caos que se instalou na nossa sociedade, o caos moral, o caos espiritual, cada vez mais gente perdida, cada vez mais gente sem esperança, cada vez mais gente sem noção nenhuma do que é a vida. Quem está andando para trás? Quem? Será que são aqueles que confiam na palavra de Deus? Não. Esses andam para frente. Nós marchamos adiante, estamos seguindo a vontade de Deus e dando passos para frente. Para muitos, a Bíblia é um livro cheio de ideias ultrapassadas, mas para os bem-aventurados, a Bíblia é a palavra eterna de Deus. Para muitos, a Bíblia é um livro cheio de lendas, de mitos, de contos, mas para os bem-aventurados, a Bíblia é cheia de vida. A Bíblia contém palavras de vida eterna. Louvado seja o nome do nosso Senhor. A lei do Senhor, olha que coisa fantástica. A lei, a instrução que vem do Senhor para as nossas vidas. Agora, dito isso, o que os bem-aventurados desejam? E em que eles meditam? Olha só, o começo do verso 2 então aí, diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor. Veja aí agora a palavra prazer. Prazer. O termo que é usado aqui para prazer pode ser traduzido também como deleite. Tal qual, por exemplo, em outras passagens do Antigo Testamento fala, tal qual um homem tem deleite em uma mulher, por exemplo. Ou tal qual o homem que não conhece a Deus tem deleite, prazer em saciar a sua própria vontade ou saciar com somente a sua carne. Ah, irmão, se nós tivéssemos o mesmo deleite que aquele que não conhece a Deus, às vezes até mesmo os crentes têm, né? Um deleite de simplesmente satisfazer a sua velha natureza, satisfazer a natureza carnal. Ah, se nós tivéssemos esse mesmo deleite na palavra de Deus, que nós possamos dizer como salmista, no Salmo 40, versículo 8: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus, dentro do meu coração está a lei. Veja o que o salmista dizia: Senhor, eu me agrado, eu me alegro, eu tenho prazer em fazer a tua vontade. Será que a gente pode dizer isso também? Que a gente tem prazer, a gente tem alegria. O que é o nosso coração? Não é uma obediência servil, mas é uma obediência amorosa. Por que nós obedecemos ao Senhor? Ah, não, porque eu sou escravo de Cristo. Somos mesmo, né? Eu já preguei aqui alguns minutos atrás dizendo isso, que somos escravos de Cristo. Agora, isso não significa que haja uma relação simplesmente de servidão ou uma relação de servir, mas sim que existe uma relação de amor entre nós
e o nosso Deus. Qual é o seu maior prazer? Qual é a sua maior alegria? Será que nós podemos dizer isso também? Olha, o meu maior prazer é estar diante de Deus. O meu maior deleite é estar diante da palavra, ouvindo o Senhor, ouvindo a doce voz do Espírito Santo. Eu menciono aqui um dos grandes estudiosos da história da igreja, chamado Hilário de Poitiers. Ele é autor de um dos mais famosos comentários do livro dos Salmos. Ele se dispôs a estudar o livro dos Salmos. Ele viveu lá no século IV, antes da era cristã. E ele, em um dos seus estudos, ele analisou quem é a pessoa feliz nesse salmo. Quem é a pessoa bem-aventurada? Ele concluiu o seguinte, que mesmo os pagãos virtuosos, mesmo os ímpios, mesmo os pagãos, eles podem não andar no conselho das pessoas erradas, ou no conselho dos ímpios. Mesmo se pagãos que têm na sua vida algumas virtudes, que têm lá alguma moralidade, alguma moral, alguma ética, até eles podem não se assentar na roda dos escarnecedores. Eu conheço muita gente que não é convertida, mas tem ética, tem moral, gosta da Bíblia, gosta dos valores do Evangelho, é casado, às vezes bem casado, tem estabilidade. Olha só, agora essa pessoa, essa pessoa, ela se encaixa na pessoa bem-aventurada aqui do Salmo 1? Não. Esse estudioso, ele diz o seguinte: eles podem não blasfemar contra Deus, eles podem até não praticar os vícios horríveis, terríveis que os ímpios praticam, porém eles não são os felizes aqui do Salmo. Porque aí ele explica, é a satisfação na lei do Senhor que é a chave para esta vida verdadeiramente feliz. É o exercício da vontade, o desejar somente a vontade de Deus e meditar com prazer e com alegria na palavra de Deus. É isso que faz a pessoa ser uma pessoa bem-aventurada. Ou seja, a grande questão, vejam, é o nosso prazer. Se a gente simplesmente diz assim, não, eu vou obedecer a Bíblia, eu não vou matar, não vou roubar, não vou me enveredar pelo mundo dos vícios, na verdade nós nos tornamos religiosos. Se nós temos uma postura como essa, mas não temos prazer na lei do Senhor, nós somos somente religiosos. Porque a pessoa bem-aventurada não é aquela que faz por mera obrigação, mas é aquela que faz por prazer, porque ele ama o Senhor. Por que nós estamos aqui hoje, irmãos? Porque é uma mera obrigação nossa? Não, porque nós temos prazer nisso. Porque nós reconhecemos que a nossa vida não tem sentido sem o Senhor das nossas vidas. E nós estamos aqui para ouvir a palavra. Por que nós ouvimos a palavra, irmãos? Porque eu tenho que ouvir, né? Tem que ouvir lá o pastor falando, né? Tal, tem que ir lá, né? Não, nós precisamos da palavra. O nosso prazer, o nosso amor, o nosso deleite precisa estar voltado para a palavra. Então, o nosso coração queima quando nós abrimos a palavra de Deus, hein? Será? Queima. Quando você abre a palavra, não só aqui, mas na sua casa, para ouvir o Senhor, para ouvir a sua voz, o seu coração queima, arde, e diz assim: que prazer, Senhor, que deleite, Senhor, está em tua presença. Então pense, qual é o seu prazer maior? Qual é o seu desejo maior? Está na presença de Deus ou está em outro lugar fazendo outras coisas, né? Mas eu poderia estar em casa hoje, né? Com esse frio, assistindo Fantástico agora, sei lá se já começou ou não, né? Assistindo qualquer outra coisa lá, o que eu estou fazendo aqui? Não, é o nosso prazer, irmãos. Estamos aqui, eu tenho certeza que você enfrentou o frio, porque você tem esse prazer, que esse prazer possa crescer ainda mais. Que esse prazer na palavra de Deus possa crescer ainda mais. Agora, em que os bem-aventurados meditam? Qual é o seu prazer? Prazer
É a lei do Senhor, é a instrução do Senhor, é a palavra de Deus. Agora, em que eles meditam? Nessa mesma palavra, nessa mesma lei. Olha aí, ó, a segunda parte do verso 2. O que diz? Diz que na sua lei, o bem-aventurado aqui, né, medita dia e noite. Então, o que nós, como pessoas bem-aventuradas, precisamos fazer? Não somente ler a palavra de Deus, mas muito mais do que isso, meditar nessa palavra. O verbo meditar, que é usado aqui, ele dá a ideia de murmurar em voz baixa. É alguém que fica repetindo e repetindo várias vezes as palavras de Deus. Isso é meditar. A meditação já foi comparada por vários teólogos, pastores também. Aquilo que os bovinos, também os equinos fazem, as vacas, por exemplo, fazem isso, né? O que elas fazem? Elas ruminam o alimento, não é isso? Elas mastigam várias vezes as ervas do pasto, e assim como as vacas ruminam aquele alimento, elas mastigam várias vezes, assim também nós precisamos ruminar a palavra de Deus, mastigar várias vezes esse alimento aqui. O que você e eu precisamos fazer é pegar esse salmo aqui que lemos hoje, e amanhã, na terça, mastigar isso aqui, mastigar várias vezes, ruminar isso, mastigar várias vezes o pão que vem de Deus. Conforme disse Jesus, não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que vem da boca do nosso Deus. Se a gente pegar esse pão aí, mais ou menos engolir esse pão, né? Nem mastigar, engolir seco. Se você comer assim, qualquer coisa, se mastigar, o que vai acontecer? Você vai passar mal, não é isso? Então é isso. A palavra de Deus, ela precisa ser mastigada, ela precisa ser ruminada, ela precisa ser repetida, ler, reler. Lá em Josué capítulo 1, versículo 8, Deus deu a seguinte orientação para Josué: não cesses de falar do livro dessa lei, antes medita nele dia e noite. Olha só o que Deus disse: não pare de falar sobre esse livro, que a sua boca repita, leia em voz alta, em voz baixa, repita várias vezes. É isso que Deus falou para Josué. Isso é meditar. Meditar é repetir, né, a leitura, é pensar na palavra de Deus várias vezes ao longo do dia. Quando você lê a palavra lá de manhã, e você depois precisa ao longo do dia novamente trazer aquela palavra à sua memória. O que acontece às vezes? Aqui a gente lê de manhã e daqui a pouquinho a gente já está pensando em outra coisa, não é isso? A gente lê a palavra ali e daqui a pouquinho os nossos pensamentos já estão vagueando para muitos outros lugares, para muitas outras ideias, e muitas vezes a gente não consegue dar atenção à palavra. Às vezes a gente dá aquela lida também antes de dormir, meio que com sono ali, quando vê já está em cima da Bíblia ali babando, né? Dormindo ali, pronto. Olha só, precisamos meditar. Seja sincero com você mesmo. Você tem meditado na palavra de Deus todos os dias? Olha o que o texto diz aí, ó, dia e noite. Medite dia e noite. Essa expressão dia e noite, ela dá a ideia de algo contínuo, uma prática contínua. Eu sei que geralmente a gente diz o seguinte: olha, pastor, mas a vida anda tão corrida, né? Não tenho muito tempo, não dá muito tempo para ler a Bíblia. Olha, pastor, eu não tenho tempo nem para ler a Bíblia. Agora você quer que eu também comece a meditar na Bíblia? Aí já é demais, nem para ler eu tenho tempo, alguns dizem, quanto menos meditar. Mas é o que a palavra diz, porque o seu pensamento precisa estar voltado para o Senhor, todos os dias, todos os momentos. Antes de você tomar qualquer decisão na sua vida, você precisa se lembrar da palavra de Deus, você precisa buscar o Senhor. E quando você vai tomar alguma decisão importante, e se você meditou na palavra, o Senhor vai falar com você naquele momento. O Senhor vai fazer você lembrar naquele momento aquilo que você meditou. Quantas vezes você já não passou por isso, né? Você estava passando alguma circunstância e de repente o Espírito Santo
Santo lhe trouxe à mente alguma palavra, algum trecho das Escrituras. Por quê? Porque você ouviu, você leu aquele trecho, você meditou, aquilo ficou guardado no seu coração. Veja o que nós precisamos fazer, não só ler, mas guardar em nosso coração. Eis aqui algumas dicas para a gente meditar na palavra. Primeiro, reserve um tempo diário para você ler e orar. Reserve um tempo. A questão não é que a gente não consegue ler a Bíblia. A grande questão, no fundo, é que a gente não consegue administrar o tempo. Para muitas pessoas, a Bíblia é o livro mais difícil de ser lido. E é mesmo, às vezes, né? Pastor, mas é muito difícil. Eu não consigo entender. Eu começo a ler e daqui a pouco eu logo desanimo. Então você precisa ter muita perseverança. E você precisa se organizar. Você precisa saber administrar o seu tempo. Não é difícil e não é impossível a gente ler a Bíblia. Deixamos de ler a Bíblia não porque nós não temos tempo, mas porque nós não conseguimos administrar o nosso tempo. Essa é a grande verdade. Olha só. Quer ver só? Algumas pesquisas mostram que se uma pessoa dedicar 15 minutos por dia para ler a Bíblia, em uma leitura, diz essa pesquisa, em uma leitura de púlpito. O que é uma leitura de púlpito? É como o pastor lê a Bíblia no púlpito. Ou seja, não é uma leitura rápida, né? É uma leitura devagar. É como eu leio aqui no púlpito. Então, se você fazer uma leitura de púlpito, que não é uma leitura rápida, e se você reservar 15 minutos todos os dias para você ler a palavra, durante um ano você terá lido a Bíblia de capa a capa. 15 minutos, não é muito. Agora, se for muito para você, de repente você pode reservar 5 minutos. 5 minutos por dia. E se você reservar 5 minutos para a leitura da Bíblia, uma leitura de púlpito, durante 3 anos, você vai ter lido a Bíblia toda, de capa a capa. 3 anos, 5 minutos por dia. Você já leu a Bíblia toda? Você já leu a Bíblia toda? Eu, cada vez mais, tenho encontrado cristãos que não leram a Bíblia. Não, nunca li. Então, é tempo, é momento, é possível, não é impossível, é possível. 5 minutos por dia. E você vai ver como isso vai fazer diferença. Quanto tempo eu e você gastamos no WhatsApp? É mais do que 5 minutos. Seja muito sincero. Quanto tempo as pessoas gastam no Facebook, nas mídias sociais e tal? Quanto tempo nós gastamos, perdemos? E o tempo que a gente perde não volta mais, porque conforme diz a própria expressão, é tempo perdido, né? Olha só, reserve o tempo para ler, para meditar e para orar. E por último, ao terminar a leitura, grife pelo menos uma palavra, uma expressão ou um versículo e volte a pensar naquela palavra, naquela expressão ou naquele versículo várias vezes durante o dia. Então, se você leu um capítulo, grife um versículo que lhe chamou a atenção, grife talvez uma expressão ou talvez uma palavra só, e fique ao longo do dia trazendo aquela palavra, aquele versículo ou aquela expressão à sua mente, e aí você vai meditar. Isso é meditar na palavra de Deus. Leia e releia a palavra, rumine o pão do céu, encha a sua mente com as palavras de vida eterna, e você vai ver a diferença que isso faz na sua vida. E faz, irmãos, isso faz diferença na nossa vida, com toda certeza. Eu quero concluir dizendo o seguinte, que o bem-aventurado é aquele que se relaciona de forma amorosa com a lei do Senhor, com a sua palavra. O seu maior prazer está na palavra de Deus, e nessa palavra ele medita, bem-aventurado medita de noite. Temos ouvido a voz de Deus através da sua palavra. Olha só, as pessoas hoje têm cada vez mais dificuldades para meditar, né? Para ter um momento de silêncio, um momento a sós com Deus. Por quê? Sabe por quê? Porque nós vivemos hoje em um mundo muito agitado, não é isso? O mundo nosso hoje é um mundo barulhento. Para algumas pessoas é
praticamente impossível, é isso mesmo, para algumas pessoas é impossível ficar alguns instantes, sequer um minuto em silêncio. Por quê? Porque esse é o nosso mundo hoje. É um mundo da urgência, do urgente, tudo é para ontem. Você tem que resolver muitas coisas. Você acorda e você já está pensando em muitas coisas, problemas que precisam ser resolvidos. O nosso mundo é um mundo agitado, de muitos barulhos, de muitos ruídos. É o alerta do celular, né? Você começa a ler a palavra, aí vem aquele barulhinho, né? Opa, chegou mensagem, né? Aí agora, eu não vejo. Alguém curtiu a sua foto no Face, eu quero olhar agora aqui, né? Desligue o teu celular, concentre a sua atenção na vontade de Deus. O telefone toca, o cachorro late, o gato mia, o vizinho liga o som, é o barulho das ruas, é a urgência dos compromissos, enfim, tudo ao nosso redor reclama o nosso tempo, pede o nosso tempo. Mas como é difícil meditar na palavra de Deus. Nós somos uma geração conectada com a internet, mas a grande questão é: somos uma geração conectada com Deus e com a sua palavra? Quantas horas você fica conectado durante o dia na internet, né? Nas mídias? Agora a questão é quanto tempo você está conectado com o Senhor. Então, façamos uma análise, todos nós, uma autoanálise. Porque bem-aventurado, quem é o bem-aventurado? Bem-aventurado é aquele que se deleita na palavra de Deus e se deixa instruir por essa palavra eterna. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, para a honra e glória do nome.